Hoje vamos falar sobre o que está fora de tendência e itens da decoração que não se usam mais. Mas o intuito desse vídeo é ajudar quem está construindo ou reformando a escolher soluções de projeto ou materiais que estão sendo mais utilizados hoje em dia. Bora conferir? Não existe certo ou errado quando é algo que você sonha para o seu próprio lar. Cada um tem um gosto muito particular e pessoal, mas a intenção desse vídeo é te mostrar itens que podem desvalorizar a decoração da sua casa, te mostrar algumas soluções e materiais que estão sendo mais utilizados e outros que estão caindo em desuso, com a intenção unicamente de lhe ajudar. Então, se você estiver nesse processo inicial de reforma ou até mesmo de projeto ou de construção, eu acredito que esse vídeo vai lhe auxiliar bastante. Mas antes de apresentar essas dicas preciosas, vou pedir para você já deixar o seu like. Um like faz toda a diferença, você não sabe o quanto isso é importante para mim. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se esse assunto lhe interessar, sobre novidades de decoração e reforma, acabamentos, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Falando aqui do primeiro item, que é uma solução de projeto que não está sendo mais utilizado hoje em dia, pessoal, é quando a gente coloca aquele frontão em cima da bancada da nossa cozinha, juntamente com um revestimento cerâmico por cima, que é aquela área do backsplash ou roda-banca, tem esses dois nomes, para essa área que fica entre a bancada e o armário superior. Eu tenho duas soluções aqui para você. A primeira delas é quando a gente coloca, por exemplo, aquela pedra de granito ou até mesmo porcelanato, a gente deixa ali 10 ou 15 centímetros na altura desse frontão e em cima coloca simplesmente uma pintura acrílica, que é própria para áreas úmidas como uma cozinha ou até mesmo no banheiro. A segunda solução seria você colocar o mesmo revestimento da bancada e subir por essa área do backsplash. Por exemplo, uma bancada de porcelanato marmorizado, que eu indico que seja acetinado para você se enjoar menos, porque o polido, que é aquela superfície brilhosa, talvez te canse com maior facilidade. Então eu sempre sugiro, pessoal, em acabamentos de porcelanatos que sejam os acetinados, porque eles são mais atemporais. Eles não enjoam com tanta facilidade. Bom, você pode colocar essa bancada em porcelanato, como eu falei, e subir fazendo ali uma unidade. Tem muito essa forte tendência agora no ano de 2023, ou você pode optar por revestimento diferente, mas que seja ali até o final da sua bancada, como estou te mostrando nos exemplos. Tanto pode ser um revestimento mais chamativo nessa área do backsplash e uma bancada mais neutra, como por exemplo um granito bem clarinho ou um porcelanato bem clarinho com um revestimento mais chamativo, ou pode ser um revestimento ali um pouco mais delicado, num tom mais neutro, com essa pedra um pouco mais colorida ou até mesmo um pouco mais chamativa, sempre dando esse equilíbrio de um com o outro. Sempre pensar nos dois ao mesmo tempo, para que você não venha fazer uma escolha errada. O segundo item que não se utiliza mais já faz um tempinho são as cortinas de renda. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó e tinham muitas cortinas de renda. Geralmente elas fazem uma sobreposição para uma outra cortina de cetim num tom bege ou tom marrom, que é aquela cortina um pouco mais brilhante, e vem com essa cortina de renda por cima e elas são presas nas laterais, né? Essas cortinas de renda não se utilizam mais e geralmente essas cortinas têm um ilhós em cima ou até mesmo são utilizadas somente ali a cortininha de renda em cima ali da sua bancada da cozinha, naquela janela. Pois é, pessoal, evite essas cortinas de rendas, porque elas já estão ultrapassadas, elas não valorizam uma decoração, e as que eu te indico são aquelas no estilo voal, que possuem um visual muito mais leve que essas cortinas de renda, tem uma certa transparência e tem inúmeras cores. A mais utilizada são as cortinas em voal branca. Elas são uma excelente alternativa de decoração atemporal, você pode utilizá-las na sala, no quarto, até fazendo sobreposição com uma outra cortina, ficam muito elegantes, elas dão essa sensação
de um ambiente mais clean, mais leve. O terceiro material que eu trago para você hoje que não está sendo utilizado são aquelas portas ou janelas de ferro. Por muitas vezes tem várias ali divisões no meio, alguns quadradinhos, até aquelas portas que tem uma outra portinha por dentro com vidro que você abre e fecha, ou até mesmo venezianas, né? Várias venezianas ali. Esses modelinhos que eu estou te mostrando. O que ocorre, pessoal? As portas, janelas de ferro, no geral, elas têm um custo um pouco mais baixo, mas elas são muito pesadas, pesadas pelo próprio peso do ferro e pesadas visualmente, porque a maioria delas possuem muitos detalhes, são muito entalhadas e fazem parte de uma decoração um pouco mais antiga. As que são mais utilizadas hoje em dia são dois tipos. Uma que é as esquadrias em alumínio, que podem ter várias pinturas, inclusive pode imitar até mesmo a madeira com aquela pintura eletrostática marrom, pode ter uma pintura preta, pintura branca. As esquadrias de alumínio, pessoal, são uma das mais utilizadas no Brasil, pela possibilidade de você ter perfis muito fininhos ali, por exemplo, numa fachada de casa, além delas serem muito leves e possuírem uma ótima resistência contra a corrosão. Principalmente você que tem casa na praia, é uma excelente opção de acabamento de esquadrias. A desvantagem das esquadrias de alumínio é que elas não possuem um ótimo isolamento térmico e acústico, assim como as esquadrias de PVC. Eu trouxe algumas amostras para mostrar para vocês que as esquadrias de PVC, elas são um pouco mais largas e elas são de plástico, tá? A PVC é um plástico e tem inúmeras formas de acabamentos e cores, como por exemplo, essa daqui que é branca, tem essa que é preta, ou até mesmo se você quiser ter um acabamento um pouco mais amadeirado, ou um tom mais de champanhe, ouro, né, mais dourado, ou até mesmo em cinza. São inúmeros tamanhos de perfis, mas elas são um pouco mais largas e parrudas que as esquadrias de alumínio, porém elas possuem um ótimo isolamento térmico acústico, ou seja, por exemplo, se na parte externa estiver muito frio, não vai passar com tanta facilidade a frieza da parte externa para dentro de casa. E se tiver muito ruído na parte de fora, também não vai passar tanto esse ruído para a parte de dentro de casa. Então esse conforto térmico e esse conforto acústico também são dois fatores que é importante você avaliar antes de escolher se você vai optar pela esquadria de alumínio ou pela esquadria de PVC. As de alumínio ainda são preferência da maior parte aí da população, justamente pelo seu custo, que é um pouquinho mais baixo que as esquadrias de PVC. Quarto item que não se utiliza mais, pessoal, são aquelas tabeiras de granito ou mármore na periferia do ambiente. Essas faixas mais escuras por toda a volta do ambiente causam a sensação de que o ambiente está delimitado, que ele é um pouco menor do que realmente ele é. E geralmente se utilizava bastante aqueles granitos pretos ou aqueles mármores marrons e no meio uma cor mais clarinha, por vezes até mesmo aquela paginação na diagonal, que também é outra decoração que não se utiliza mais, né? Aqueles revestimentos na diagonal. Mas independente se tenha revestimento na diagonal, no meio, ou até mesmo os retinhos, essas tabeiras na periferia do ambiente não se utiliza mais, estão desatualizadas e hoje se utiliza os pisos lisos, uniformes por todo o ambiente, porque dão a sensação de amplitude. E cores clarinhas, como aquele tom off-white, branco, creme, são cores que eu indico principalmente para você que tem uma sala pequena, uma cozinha pequena, que quer dar a sensação de amplitude para esse ambiente. Outro item que não se utiliza mais na decoração são os tapetes shag. Eles ficaram muito populares pela sua pelagem mais longa e macia, que trazia aquela sensação de conforto, mas estão desatualizados
por serem mais difíceis de limpar, acumulam sujeira. Hoje em dia se utiliza muito aqueles tapetes de pelagem mais curta, até mesmo com fibras naturais, como sisal. Você pode optar também por estampas geométricas ou um contraste de tapete de branco com preto, fica muito bonito, ou até mesmo optar pelos tons neutros, branco, creme, cinza claro, bege, cores que não vão destoar de toda a decoração. É importante que as cores desse tapete façam a composição com aquela paleta de cores que você vai escolher para a decoração da sua sala, do seu quarto. Tome cuidado para que esse tapete não sobrecarregue o ambiente. Outro item que já teve seu momento de destaque, mas agora não está mais em alta, são aqueles espelhos muito ornamentados, com aquelas molduras todas rebuscadas. Fazia parte de uma decoração um pouco mais chique, e não estou falando de decoração clássica. Nessa decoração você pode complementar com esse espelho mais ornamentado. Mas no caso de uma decoração um pouco mais clean, mais contemporânea, minimalista, esses espelhos estão completamente fora de uso. O que mais se utiliza agora são aqueles espelhos retinhos, bem simples, acabamentos retos, não muito bisotados. Aqueles espelhos muito divididos, com muitos bisotês, também estão caindo em desuso. Todos esses espelhos que são muito rebuscados. No geral, o que mais está se utilizando hoje em dia são esses retos, sem bordas ou com bordas bem fininhas, por exemplo, uma bordinha preta bem fininha ou uma bordinha em couro, ou você pode optar por modelos orgânicos, que estão também em alta nesse ano. O sétimo item são arcos nas portas e janelas. Inclusive se utilizava bastante para dividir um ambiente do outro. Aquelas portas de madeira, aquelas janelas de madeira. Bom, pessoal, se não fizer parte de uma decoração rústica ou de alguma casa de campo que você tenha e tenha todas as suas esquadrias em madeira, eu não recomendo para uma decoração mais clean, mais contemporânea. Opte por portas um pouquinho mais retas. Inclusive, hoje em dia, o que está muito em alta são aqueles painéis de ponta a ponta, por exemplo, de uma sala, que você esconde a porta, que ela nem aparece. São painéis com portas mimetizadas, né? São essa ideia aí de uma decoração um pouco mais clean, um pouco mais suave, é aquela ideia do menos é mais. E para finalizar as dicas de hoje, vou falar das sancas de gesso. Aquelas sancas abertas que tinham os desenhos retos ou curvilíneos, por vezes com algumas molduras. Essas sancas estão caindo em desuso e dando lugar ao forro reto. Aquele forro reto de ponta a ponta, uniforme, sem nenhum detalhe. Nem aqueles forros com moldura nas laterais, tá? Totalmente liso e reto, somente com uma tabica, que é aquele perfilzinho metálico que faz a separação entre o forro e a parede, justamente para ele não trincar. Você pode ter um cortineiro nesse forro reto, que é uma sanca, mas se chama sanca invertida. Dentro dessa sanca pode ter uma iluminação um pouquinho mais amarelada, para trazer aconchego para sua sala de estar, sala de TV. Com certeza vai ficar muito bonito aí nesse forro reto, essa sanca invertida com uma iluminaçãozinha um pouco mais amarelada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui embaixo para mim qual desses itens você concorda, qual que você discorda. Participe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!